Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rocivan e esse é o canal Palavra Consagrada. Iniciando hoje uma série de 3 mensagens com o tema Intimidade. Como é a sua com Deus? Baseado no finalzinho da parábola do filho pródigo. O grande resultado da intimidade consiste no fato de que tudo que pertence a um, pertence a outro. Na verdade, este é o selo da intimidade. No casamento, por exemplo, acontece desta forma, a ponto dos dois se tornarem uma só carne ao longo do tempo, ou uma só pessoa ao longo do tempo. Em se tratando de relacionamento com Deus, não pode ser diferente. Nos tornamos proprietários legais dos seus pertences e ele dos nossos pertences. À medida que vamos ficando sempre com o Senhor, nos tornamos uma só pessoa com ele. Disse o apóstolo Paulo: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Na parábola do filho pródigo, este havia perdido o contato com o pai, perdido a intimidade. A razão da festa que fizeram para ele devido ao seu retorno para casa. No entanto, quando o irmão que ficou na fazenda viu a celebração em detrimento do seu irmão, se ofendeu, porque não compreendeu, porque não entendeu o motivo de tamanha recepção para aquele que se foi. Quando o pai viu aquele rapaz ofendido, foi abordá-lo. A resposta que ele deu ao pai demonstrou que ele também não entendeu a relação que ele tinha com o próprio pai. Que a visão dessa relação com o pai era diferente, a visão dele dessa relação com o pai era diferente da relação que o pai tinha para com ele. Em Lucas 15, 29 está essa resposta do filho ao pai. Escute. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Aqui mostra que ele não tinha a menor noção do que representava, do que significava ser um filho obediente e um filho presente. Mas, quando o pai responde, percebemos que a visão do pai era outra. Escute. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai tinha uma visão, ele tinha outra. Havia um choque. O choque estava em qual ponto? Para o pai, existia intimidade entre os dois. Para o filho, não. A pergunta que eu vou fazer a você nos próximos 3 vídeos, esse mais 2, é a seguinte: como é a sua vida com Deus? A visão que você tem de Deus é a mesma visão que ele tem de você? O que representa a sua relação com Deus é o mesmo que representa para Deus em relação a você? As respostas desse rapaz, que iremos analisar nessa série, vai demonstrar para nós se a nossa visão em relação a Deus está certa ou não. Se não estiver, precisamos corrigir. E hoje eu quero falar de um ponto, de um fato, né, de um ensinamento, melhor dizendo,
nessa resposta do verso 29 de Lucas 15. Quando ele diz que apesar de ter ficado tanto tempo com o pai e nunca desobedecido uma ordem dele, o pai nunca deu a ele um cabrito para ele festejar com os amigos. Ou seja, ele pensava que a sua obediência e a sua presença ao lado do pai, o pai deveria celebrar festas para ele. Mas ele não entendia que o fato dele ser obediente e estar presente, ele podia fazer isso a qualquer hora que ele quisesse, que o pai abençoaria. Ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse, que o pai respaldaria sem nenhum problema. Era óbvio que, como um filho obediente, ele jamais faria uma festa sem os padrões que o pai se agradasse. Ele jamais faria algo na fazenda para desonrar o seu pai. Por isso que o pai abençoou, ou abençoaria a sua atitude. O que eu quero dizer para você, querido? Se você é um filho obediente, presente, atuante, se você se relaciona com Deus, tudo que você fizer dentro dos padrões, dos valores e dos princípios do Senhor, Ele vai abençoar. Não reprima o seu potencial, meu querido e minha querida. Jamais esqueça daquele servo, daquele funcionário que escondeu o seu talento com medo do seu senhor, do seu chefe, ficar chateado e desagradado caso ele expandisse, multiplicasse. Lá no final, ele foi chamado de inútil, porque não multiplicou o talento que lhe foi dado. Será que Deus considera inútil se relacionar com Ele sem explorar o nosso potencial? Eu respondo que sim. A intimidade que eu e você temos que ter com Deus deve, por obrigação, explorar o nosso melhor, ativar a nossa criatividade, expandir a nossa influência, fazer coisas extraordinárias nessa terra, em nome dele. Então, se você tem dentro de você aí ideias, projetos, sonhos para honrar o nome do Senhor, e se os princípios para construir esse sonho são os princípios que agradam o coração do Pai, Ele vai abençoar. Então comece a trabalhar. Você sabia que a ideia do templo não foi de Deus, mas foi de Davi? Porque Davi se sentia indignado em morar num grande palácio e a arca, que representava a presença de Deus, morar numa tenda. Então ele idealizou o templo para honrar o nome do Senhor. E o Senhor abençoou. O mesmo Deus quer fazer com você. Não tem que partir tudo de Deus. Não precisa. Você pode ter grandes ideias para expandir o reino, para honrar o seu nome, para manifestar a sua glória, e no final você ainda sair alegre e feliz, porque viu o seu potencial sendo valorizado e explorado. Tá bom? Que você fique com essa palavra hoje. Nunca deixe de explorar o seu potencial, porque esta é e sempre será a vontade de Deus para a sua vida e o efeito da sua intimidade e da sua relação com Ele. Que Ele te abençoe. Curta o vídeo, compartilhe e, se não é inscrito, se inscreva para acompanhar as nossas mensagens. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Tchau.